Boa tarde, irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Hoje é mais um dia, então, para a gente pregar a palavra do Senhor, né? Sábado, né? O dia de descanso do Senhor. Hoje o Senhor nos dá a palavra dele no livro de Êxodo, a partir do capítulo 29 em diante. Êxodo, capítulo 29. O Senhor nos fala assim: Para consagrá-los no meu sacerdócio, observe o seguinte: Rito: tome um bezerro e 2 carneiros, sem defeito, pães sem fermento, bolo sem fermento, amassados com azeite, broas sem fermento, untadas com azeite. Faça-o com flor de farinha de trigo. Coloque numa cesta e traga também os bezerros e 2 carneiros. Mande Arão e os filhos dele ficarem junto à entrada da tenda da reunião e lavá-los com água. Pegue as vestes e coloque em Arão a túnica, o manto, o éfode e o peitoral, e amarre o éfode com um cinto. Coloque o turbante sobre a cabeça dele e sobre os turbantes, sinal da santa consagração. Pegue o óleo da unção e unge Arão, derramando o óleo sobre a cabeça dele. Depois faça os filhos dele se aproximarem e vistam com túnicas, e coloque neles o cinto e o gorro. Então o sacerdócio pertencerá a eles, como direito perpétuo. Assim, você consagrará Arão e os filhos dele. Leve o bezerro até a frente da tenda da reunião. Aí Arão e os filhos dele colocarão a mão sobre a cabeça do bezerro, e molhe o bezerro diante de Javé, na entrada da tenda da reunião. Pegue uma parte do sangue do bezerro e com o dedo coloque sobre as pontas do altar, derramando o resto do sangue ao pé do altar. Come toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana gordurosa do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve, e leve para queimar no altar. Queime fora do acampamento a carne do bezerro junto com o pelo e os intestinos. É um sacrifício pelo pecado. Pegue depois um dos carneiros, e Arão com os filhos dele colocarão a mão sobre a cabeça do carneiro. Imole o carneiro, pegue o sangue dele e o derrame sobre o altar, por todos os lados. Divida o carneiro em pedaços, lave as entranhas e as pernas, e coloque as 2 coisas sobre os pedaços sobre a cabeça. Queime assim todo o carneiro, fazendo subir a fumaça dele sobre o altar. É um holocausto para Javé. É um perfume de suave odor, uma oferta queimada para Javé. Pegue depois o segundo carneiro. Arão com os filhos dele colocarão a mão sobre a cabeça do carneiro. Imole o carneiro, pegue um pouco do seu sangue e coloque sobre a ponta da orelha direita de Arão e dos filhos dele, como também sobre o polegar da mão direita e do pé direito deles. Quanto ao resto do sangue, derrame sobre todos os lados do altar. Em seguida, pegue do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção e espalhe sobre Arão, suas vestes sobre os filhos de Arão e suas vestes. Desse modo, ficarão consagrados, Arão com suas vestes e os filhos deles com suas vestes. Depois, pegue os carneiros de gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana gordurosa do fígado, os 2 rins com a gordura que envolve, e a coxa direita, porque é o carneiro da consagração. Pegue também um pão, um bolo untado em azeite, e uma boa da cesta dos pães sem fermento que está diante de Javé. Coloque tudo isso nas mãos de Arão e dos filhos dele, para que eles façam diante de Javé o gesto da apresentação. Em seguida, pegue tudo nas mãos deles e deixe queimar no altar, sobre o holocausto, como um suave odor de Javé. É uma oferta queimada para Javé. Pegue o peito do carneiro da consagração de Arão e faça diante de Javé o gesto de apresentação deste peito. Essa parte será a porção que cabe a você. Consagre o peito, foi apresentado também a coxa da porção que foi tirada do carneiro da consagração, que pertence a Arão e os filhos dele. Isso tudo será uma porção perpétua que Arão e os filhos dele receberão dos filhos de Israel, porque é tributo tomado dos sacrifícios da comunhão que os filhos de Israel oferecerão a Javé. As vestes sagradas de Arão serão bordadas pelos filhos que as vestiram, quando forem ungidos e consagrados, durante 7 dias. O filho que tiver sucedido a ele no sacerdócio se vestirá quando entrar na tenda da reunião, para servir no santuário. Depois, pegue o carneiro de consagração e cozinhe sua carne em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão da carne do carneiro e do pão que está na cesta à entrada da tenda da reunião. Comerão a parte com que se faz a expiação por eles. Quando forem vestidos e consagrados, nenhum estranho sacerdócio poderá comer disso, porque são coisas sagradas. Se uma parte da carne do sacrifício de consagração ou dos pães ficar para o dia seguinte, será queimada, não se comerá porque é coisa sagrada. É isso que você fará com Arão e os filhos dele, conforme tudo o que ordenei a você. O rito da consagração deles durará 7 dias. Cada dia oferecerá também um bezerro, como expiação pelo pecado.
faça o rito de expiação sobre o altar, oferecendo sobre ele um sacrifício pelo pecado. Depois, unja o altar para consagrá-lo. Faça expiação pelo altar durante 7 dias, e depois o consagre. Desse modo, o altar será santíssimo, e tudo o que nele tocar será santificado. Eis o que você deverá oferecer sobre o altar: 2 cordeiros machos, de 1 ano, a cada dia e perpetuamente. Ofereça um dos cordeiros pela manhã e outro pela tarde. Com o primeiro, ofereça 4,5 litros de flor de farinha amassada, com 1,5 litro de azeite de oliva refinado e uma libação de 1,5 litro de vinho. Pela tarde, ofereça o segundo cordeiro, junto com uma oferta e uma libação, como aquelas da manhã, uma oferta de suave odor queimada para Javé. Esse é o holocausto perpétuo por todas as gerações, na presença de Javé, junto à entrada da tenda da reunião, onde me encontrarei com vocês para falar. Aí eu irei me encontrar com os filhos de Israel. O lugar ficará consagrado com a minha glória. Consagrarei a tenda da reunião e o altar, consagrarei também a Arão e os filhos dele, para que exerçam o meu sacerdócio. Habitareis no meio dos filhos de Israel, e serei o Deus deles. E eles reconhecerão que eu sou Javé, o Deus deles, que os tirou do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou Javé, o Deus deles. Agora vamos ao capítulo 30 do livro de Êxodo. Faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado e terá 50 centímetros de comprimento, por 50 de largura, com 1,5 metro de altura. As pontas formarão uma só peça com ele, revista uma parte superior, as paredes ao redor e as pontas tudo de ouro puro, e faça uma moldura de ouro ao redor. Faça também 2 argolas de ouro. Dos 2 lados, nelas serão enfiados os varais para transportar o altar. Os varais serão feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Coloque o altar diante do véu que está na frente da Arca da Aliança e diante da placa que cobre a Arca da Aliança. Aí eu me encontrarei com você. Aí Arão queimará sobre o altar o incenso aromático, pela manhã, quando preparar as lâmpadas, e quando à tarde acender as lâmpadas. E quando à tarde acender as lâmpadas, fará o mesmo, será um incenso perpétuo que as gerações de vocês oferecerão diante de Javé. Não oferecerão sobre o altar incenso profano, nem holocaustos, nem obração, nem derrame sobre ele nenhuma libação. Uma vez por ano, Arão realizará o rito da expiação, untando as pontas do altar com o sangue da vítima expiatória. Isso será feito uma vez por ano, por todas as gerações de vocês. O altar será consagrado a Javé. Javé falou a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará a Javé um resgate por sua própria pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga. Quando você fizer o recenseamento, cada um dará 5 gramas de prata, conforme o peso padrão do santuário. O tributo para Javé será de 5 gramas de prata. Cada um dos registrados de 20 anos para cima pagará o tributo a Javé. Nenhum rico pagará mais, nem o pobre pagará menos, quando deres o tributo para Javé como resgate por si mesmo. Pegue o dinheiro e resgate dos filhos de Israel e entregue para o serviço da tenda da reunião. Ele será a lembrança dos filhos de Israel, diante de Javé, como um resgate da sua pessoa. Javé falou a Moisés: faça uma bacia de bronze com a base de bronze para as abações. Coloque-a entre a tenda da reunião e o altar. Depois a encha de água. Nela Arão e os filhos dele lavarão as mãos e os pés. Eles se lavarão com água quando entrarem na tenda da reunião, para que não morram. Farão o mesmo quando se aproximarem do altar para oficiar para queimar uma oferta a Javé. Lavarão as mãos e os pés, e assim não morrerão. Isso é uma lei perpétua para Arão e seus descendentes, em todas as gerações. Javé falou a Moisés: providencie bálsamo de primeira qualidade, 5 kg de mirra em grão, 2,5 kg de cinamomo, 2,5 kg de cana aromática, 5 kg de cássia, conforme o peso do santuário, e 7,5 litros de azeite de oliva. Com esse ingrediente, faça o óleo para unção sagrada, um perfume aromático segundo a receita de perfumista. Ele servirá para unção sagrada. Unja com esse óleo a tenda da reunião e a arca da aliança, a mesa com seus utensílios, o candelabro com seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com seus acessórios e a bacia com sua base. Consagre essas coisas e elas ficarão santíssimas. Quem as tocar, ficará santificado.
onde há também Arão e filhos dele, e consagre-os para que exerça sacerdócio em minha honra para os filhos de Israel, e serão para vocês e para essas gerações um óleo para unção sagrada. Não será derramado sobre o corpo de nenhum homem, e vocês não copiarão essa forma. Ele é coisa sagrada, e assim vocês deverão tratar. Quem fizer um óleo parecido ou colocar sobre o profano, será excluído do povo. Javé disse a Moisés: providencie essências aromáticas, resina, ambar, bálsamo, aromas e incenso, puro, em quantidades iguais. Com elas, faça um incenso perfumado, composto segundo a arte da perfumaria, misturado com sal, será puro e santo. Pulverize uma parte dele, coloque-o diante da arca da aliança, na tenda da reunião, onde me encontrarei com você. Será para vocês uma coisa santíssima. Não façam para uso de vocês um incenso de forma semelhante. Vocês o considerarão como coisa santa e consagrada a Javé. Quem copiar a fórmula para seu próprio uso será excluído de seu povo. Então, essa palavra de Deus no dia de hoje, né, capítulo 29 e 30 de Êxodo, né? Mais uma vez o Senhor cumpre as suas palavras, né? Na sua aliança, né, com ordenações para que o filho de Arão para que Arão fosse tornado sacerdote, né? Então Deus escolhe, né, os seus, né, para pregar a palavra dele, para falar dessa palavra, para levar o amor dele. Então hoje o Senhor também te escolhe, né? Você tem uma missão a cumprir nessa terra. Cada um de nós temos, né? E o Senhor te escolhe também para você ser servo do Senhor, para fazer a sua vontade. Hoje, mais uma vez, o Senhor te pergunta: você aceita Jesus como seu único e eterno salvador da sua vida? Se você aceita, coloque sim no comentário e compartilhe essa mensagem para que mais irmãos possam aceitar Jesus e morar no céu quando Jesus voltar. Fique com Deus.